E para começar essa nossa série de dicas, eu preparei o tema de como o seu bolo sempre dá certo. Que se vocês seguirem à risca, é provável que o seu bolo nunca mais dê errado. Primeira dica. Essa dica é importantíssima, porque às vezes a receita não está correta. Fez a primeira vez, não deu certo. Se você não tem essa expertise de saber se a receita está errada ou não, troca de receita, porque não vamos ficar gastando ingredientes, né? Segunda coisa em relação a essa dica. Às vezes nós mesmos nos enganamos. A gente esquece algum ingrediente. O que a gente pode fazer para evitar esse problema? Na hora de começar a receita, coloca todos os ingredientes à vista. Possível até assim na sequência que você vai utilizar. E a terceira coisa é, a ordem dos ingredientes é muito importante. Se a receita fala colocar a farinha junto com os ovos, bater tudo junto, ou se ela fala bate primeiro todos os ingredientes e a farinha por último, respeita essa sequência, porque o resultado que você vai ter nos seus bolos vai ser muito diferente de acordo com o passo a passo que você está fazendo, tá bom? E a nossa segunda dica é massas muito batidas. Quando a gente coloca a farinha na massa, não é bacana a gente ficar sempre batendo essas massas. Por quê? Pode acontecer duas coisas. Na medida que você bate muito a massa, já estando com a farinha de trigo incorporada, essa massa pode processar o glúten, desenvolver esse glúten e aí a tendência é a sua massa ficar muito dura. Ela vai ter uma elasticidade que a gente não procura. Colocou a farinha na massa, aí você só mistura delicadamente e para a gente não processar o glúten. Isso é bacana. Outra coisa que acontece, se você bate muito essa massa, ela vai incorporar ar dentro dela e tem uma grande chance de na hora que você tirar do forno, ela murchar. Então assim, essa dica é muito importante, presta bem atenção, não bate muito a massa, a não ser que não tenha incorporado a farinha ainda. Bateu, já parou, mistura a farinha rapidinho. Terceira dica, massas muito úmidas. Todo mundo sabe que a confeitaria é química, então se você tem muita umidade na massa, vai te dar problema, o seu bolo vai sair quase um pudim, e não é isso que a gente quer. Isso pode acontecer por vários motivos, ou você pesou a farinha errada, ou a quantidade de líquidos você também mediu errado, ou principalmente acontece muito com bolos à base de fruta, morango, banana, que são frutas que têm bastante umidade. Então você não contou com essa umidade da fruta e aí de repente na hora do cozimento aumenta a umidade. Então muito cuidado, pesa direitinho os ingredientes, presta atenção na proporção, faz a primeira vez a receita e veja a quantidade de líquido que de repente essas frutas podem estar colocando. Um bolo com muita umidade, ele vai ficar pesado, talvez ele não cresça e na hora que você retirar do forno, ele vai murchar. Então é um erro que não vai dar muito certo se você não prestar atenção nessas dicas aí. Dica número 4. Bolo com pouca umidade. Ele vai sair seco, ele até vai queimar um pouco mais. E ninguém quer um bolo seco, a gente sempre procura um bolo fofinho. Geralmente os problemas são na pesagem da farinha. Tem muita farinha, ou então a quantidade de líquidos que você colocou, ou fez alguma substituição, não está correta. Uma coisa que acontece muito são os ovos. A receita pede 4 ovos, mas isso é muito relativo. São ovos pequenos, médio ou grandes. Se a receita não especificar, você vai ter que testar. Mas você concorda, se eu estou usando 4 ovos grandes ou 4 ovos pequenos, esses 4 ovos pequenos vão corresponder a 3 do grande. Então vai dar diferença na massa, ela vai ficar pouco úmida. Então atenção, se você puder pesar tudo, pesar mesmo numa balança, vai te ajudar muito. Ou então com a sua experiência, anota sempre o que der certo você mantém na receita, o que der errado você tira. Qualquer dúvida também pode procurar a gente que a gente ajuda. A quinta dica é usar a farinha correta. Aqui no Brasil é mais difícil a gente ter esse problema, porque as farinhas que são vendidas no supermercado geralmente é o mesmo tipo de farinha. Fora do Brasil nós temos no supermercado uma variedade grande de farinhas, né? Geralmente é a farinha tipo 55 que a gente usa para fazer bolos. Aqui no Brasil não tem isso. Grande parte das farinhas são iguais, a não ser que sejam farinhas específicas para pão, que aí vai ter um nível de proteína acima de 7%, que é o que a gente encontra no supermercado. Essas farinhas que a gente usa normalmente são 7% de proteína. Proteína que eu estou falando é do glúten. Então se você tem uma farinha com muito glúten, você vai usar ela para pão. Se você tem uma farinha com pouco glúten, você vai usar ela para bolo e doces de uma forma geral. Então atenção aí, caso você pegue a farinha com nível maior, não vai ser específica para bolo. Muito glúten, vai ficar mais dura a sua massa. A dica número 6. Usar formas erradas. Como assim, Diógenes? Se você tem uma quantidade de massa e ainda não testou em relação à forma que você tem, pode acontecer 2 erros. Ou você colocar numa forma menor do que essa massa pediria, então a massa vai ficar mais alta. Isso é um problema, porque corre muito risco de a massa ficar assada por fora, crua por dentro. O que vai acontecer? Na hora que você retirar do forno, a massa murcha, vai estar crua. Ninguém gosta de comer um bolo assim sem estar assado. Então, presta atenção na forma. Se ela for menor,
ela vai crescer muito, né? Vai ficar com muita massa, vai ficar crua. Se ela for maior, ela vai ressecar e vai ficar dura. E qual é a dica, sim, chave? Se tá na dúvida, coloca até 3/4 do tamanho da massa. Nem que sobre massa. Se sobrar massa, você faz um segundo cozimento, não congela essa massa não, já tenta usar. Então é isso, preste atenção no tipo de forma que você vai usar correspondente com a sua massa. A nossa dica número 7 é untar a forma de uma forma adequada. Então eu tenho algumas observações para fazer. Primeira coisa, a forma de alumínio que você vai comprar ou de silicone tem que ser de qualidade. Por que de qualidade? Quando o material é muito baratinho, corre o risco de o bolo grudar nela. E não é isso que a gente quer. Então, já que é uma forma que vai ter uso recorrente, investe um pouco numa coisa de melhor qualidade. Da mesma forma, o material que você vai usar, ou a manteiga, a margarina, eu não gosto muito de margarina, tá? Mas vamos colocar aí. Ou desmoldante, também tem que ser de qualidade. Por quê? Uma manteiga com quantidade de gordura baixa e com muita água não vai fazer com que o seu bolo solte muito fácil. Provavelmente a massa vai aderir. Juntando esses dois fatores, uma forma de má qualidade, uma manteiga, um desmoldante de má qualidade, é quase certeza que o seu bolo vai grudar. E não é isso que a gente quer, porque na hora que você for desmoldar ele vai quebrar. Daí você pode me perguntar, como é que eu sei que a manteiga é de alta qualidade? Quanto mais amarelinha, mais gordura. Então fica a dica, aquelas manteigas bem branquinhas, não se arrisca não, se é só para untar o bolo, pega aquelas bem amarelinhas. Outra informação importante sobre esse assunto é, você não gosta muito de untar, então você pode fazer com papel manteiga. Faz um recorte, se ela é circular, faz um recorte de papel manteiga, coloca na base. Eu também costumo usar muito na confeitaria, na borda, né? Faço tiras de papel manteiga, coloco na borda. Se quiser dar uma engordurada ainda com óleo, alguma manteiga, alguma coisa assim, em cima do papel manteiga, é sempre bom. Mas eu não uso isso. Se eu usar o papel manteiga, é só papel manteiga. Então fica a dica, se você unta a forma direitinho, provavelmente o seu bolo vai sair perfeito, vai dar aquele bolo prazeroso de ver saindo do forno. A dica número 8 é o fermento. Todo mundo acha que o vilão do bolo dar errado, o bolo embatumar, o bolo não crescer, o bolo crescer demais, é o fermento. Nem sempre. Grande parte desse problema, eu já falei na outra dica lá, é a farinha. Pois bem, vamos falar de fermento. O fermento tem que estar na validade, sempre, só que às vezes está na validade, mas você abriu o potinho do fermento há muito tempo, ele não está tão ativo, ou a quantidade de fermento que você está usando está errada. Primeira coisa, não use muito farinhas que você já compra com fermento. Por quê? Você não sabe a quantidade que o fabricante colocou. Compra farinha sem fermento e usa o fermento separadamente. Agora, eu tenho medo de bater o fermento. Pode bater o fermento de boa. O que você não vai poder bater é a farinha. A relação fermento e farinha tem que ser muito bem equilibrada. Preste atenção. Se o fermento é de qualidade, se ele está na validade e você usar a quantidade correta, dificilmente vai ter problema com o fermento. A dica número 9 é temperatura do seu forno. Principalmente esses fornos que a gente usa em casa. Ele pode estar muito desregulado. Geralmente eles estão bem desregulados. Como é que você vai saber se a temperatura está correta ou não? Quando você assar o bolo e você perceber que ele cresceu rápido demais, que ele ficou muito dourado rapidamente e que a massa interna está crua, significa que a temperatura que você está usando ela está acima do que seria o ideal. Por outro lado, se você tem aquele bolo que demora a crescer, ele resseca muito fácil, não dá aquela cor, significa que a temperatura que você está cozinhando ela está abaixo do normal. Grande parte, regra geral de quase todas as massas de bolo é 180 graus. Só que dificilmente você vai conseguir medir exatamente que o seu forno, a não ser que ele seja um forno profissional, mas a grande parte dos fornos caseiros não corresponde com a temperatura correta. Se precisar, chama um técnico e ele faz o ajuste, porque a temperatura é muito importante. Gente, uma coisa que as pessoas perguntam demais, a gente pode abrir o forno antes do tempo de cozimento? Não. Se a massa tiver fermento, não abre. Por quê? A massa está crescendo, o vapor que o fermento produz está preso na rede de glúten, está indo, enquanto ele não cozinhar completamente, ele não vai manter a firmeza. Se ele não cozinhar no tempo correto, na hora que você abrir, o vapor vai se dispersar e a massa vai murchar. Então, por favor, pelo menos 3/4 do tempo. Então, se vai durar 1 hora de cozimento, não abra em menos de 45 minutos. Para garantir que a massa está cozida completamente e ela não vai mais murchar. A massa só murcha quando ela está crua por dentro. Então, não mexa em menos de 3/4 do tempo da massa, senão ela vai murchar. A dica número 10 é ainda um pouco sobre temperatura, que seria pré-aqueça o seu forno.
É frescura? Não é frescura. Pelo amor de Deus, se programa 15 ou 20 minutos antes pré-aquecer esse forno. E no momento que você definiu essa temperatura, não mexe. Grande parte, como eu já falei, das massas a gente vai cozer a 180 graus. Então, coloca a 180 graus, ou o que você acha que é 180 graus. Coloca lá e espera esses 20 minutos. E aí você vai colocar a massa. Ah, mas eu tô sem tempo, então o que eu vou fazer? Vou colocar o bolo a 180, eu aumento um pouquinho para ele ir mais rápido. Ou então eu tô de boa, tô com tempo, eu vou mexer. Não mexa na temperatura. Temperatura constante sempre. Se você mexe, a grande chance desse bolo ressecar, ou passar do ponto, ou não cozinhar. Então assim, defina a temperatura que você vai testar, que você vai fazer e não mexe nisso daí. Daí você pode pensar, nossa, 15 minutos gastando gás? Então você não quer fazer um bolo correto. Não pode ser 5 minutos? Não, não pode. Um forno desse convencional de casa precisa de pelo menos 15 minutos para que ele inteiramente atinja 180 graus. E o que vai acontecer se você colocar essa massa de bolo com um forno frio? Ele vai demorar mais e ele vai tender a ressecar o seu bolo. Quer um bolo perfeito? Pré-aquece a 15 minutos, deixa de frescura, se concentra, faz direitinho, coloca a massa que ele vai ficar incrível. Você vai ver. Tá bom, Amanda? Aí tem o furo do gás. De repente, você percebeu que a temperatura não está ideal, daí ele está assando muito rápido, ele está queimando no topo, mas a massa interna ainda está crua. Tem um pulo do gato aí para você. Pega uma folha de papel alumínio e cobre ele rapidinho. Não mexe na temperatura. Cobre ele, ele vai parar de ganhar cor e vai distribuir esse calor uniformemente. Eu acho que vai dar para salvar a sua massa assim. A dica número 11 é o tempo de cozimento. Todo mundo sabe que um bolo que cozinhou demais fica ressecado, fica duro, não é o que a gente quer. Todo mundo gosta daquele bolinho macio. Por outro lado, aquele bolo que não cozinhou adequadamente, às vezes você está com pressa, o bolo está demorando 2 horas, meu forno está desregulado, você fica sem paciência, você acha que dá. Na hora que você tirar ele com falta de cozimento, ele vai estar com a massa pesada e provavelmente ele vai murchar. Nosso objetivo aqui é aquele bolo perfeito. Então, o que a gente faz? Nunca se apegue ao tempo que a receita fala. O seu forno, a temperatura do dia, tudo isso pode influenciar. Então, esquece um pouco o relógio e fica na observação da massa. A observação vai ser muito mais importante, porque não adianta dizer que é 20 minutos, só que é 20 minutos do que a receita está falando. O seu forno pode funcionar de uma forma diferente. Então, pode usar esse tempo como um referencial, mas principalmente a observação. Qual é aquela dica antiga que todo mundo usa, que a minha avó falava? A dica do palito. Aí você testa o palito, se ele sair sequinho, o bolo está pronto. Mas também se ele passar muito, ele sempre vai sair sequinho. Então você testa de vez em quando. Na hora que ele sair molhadinho, deixa mais um tempinho, coloca de novo. Se ele sair limpinho, tá no ponto. Uma coisa muito importante, não adianta colocar na lateral, no canto. Sempre teste, principalmente no meio, que é onde vai demorar mais. É a última parte que vai cozinhar da massa. Coloca o palitinho no meio, se tiver alguma dúvida, coloca um pouquinho nas bordas. Se sair limpo, o seu bolo está pronto e perfeito. Ah, Diógenes, e numa forma que tem furo no meio, aonde que eu furo? Eu não vou falar para você furar no meio, porque vai ficar no vácuo. Aonde tiver massa, você procura o meio da massa. Testa aí 3, 4 locais aí, que é uma das formas mais fáceis da gente achar, são essas que tem o furo no meio. Testa aí no meio da massa, em 2, 3 pontos. Se sair limpinho, ele vai estar pronto. A nossa última dica dessa série aí, como o seu bolo sair perfeito sempre, é desinformar o bolo muito cedo ou muito tarde. Eu vou desinformar assim que ele está pronto ou eu espero um pouco esfriar. Isso é muito relativo, vai depender do tipo de massa. Massas muito fofas como a do pão de ló, se você desinforma com ele quente, ele vai quebrar quase com certeza. Se é uma massa mais pesada, a gente pode fazer. O que eu, chefe Diógenes, faço? Pego, assim que sai do forno, já dou aquela chacoalhada para ele desinformar e depois de 5 minutos eu já tento desinformar completamente e deixo ele descansando numa grade para que a umidade circule adequadamente e o calor vá se dispersando por igual. O que acontece se você já desinformar assim que você tira? Ele pode quebrar, principalmente com os bolos mais fofinhos. Agora, se você demora muito, ele tende a grudar, principalmente embaixo. Ele vai formar um vapor, vai aderir à sua massa, na hora que você virar, tem grande chance de você quebrar o seu bolo. A dica importante é chacoalha
chacoalha assim que sair, deixa repousando ali 5, 10 minutos, aí você vira e deixa ele descansar ali em cima de uma grade de bolo. Provavelmente você vai conseguir tirar um bolo desenformado. Pode acontecer, se você demorar muito a desenformar, aquela manteiga que você usou em excesso para untar, ela vai esfriar e vai fazer a sua massa grudar, principalmente naquelas formas que tem muitos detalhes. Se é uma forma mais lisa, circular lisa, dificilmente você vai ter problema. Mas é isso, já chacoalha assim que sair e aí você espera uns 5, 10 minutos e você consegue desenformar. Mas vai conhecendo sua massa, pode ter alguma variação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foram 12 dicas de como o seu bolo dá certo sempre. A gente fez com o maior carinho. Qualquer dúvida, entre em contato por aqui mesmo. A equipe do Chef Diógenes vai ter o maior prazer de ouvir, de discutir, porque a nossa intenção é que vocês cozinhem com prazer em casa e que sempre dê certo. Já que a gente falou tanto de bolo, talvez vocês tenham ficado com vontade de fazer bolo. Então a gente preparou uma receita super fácil de um bolo de fubá, que é uma receita minha, com muito carinho, eu vou compartilhar com vocês. E aí vocês já podem testar várias dessas dicas. O bolo pronto, manda foto pra gente, comenta, compartilha, a gente vai adorar. Quem sabe, se o bolo ficar bem bacana, a gente posta no nosso Insta também. E aí vamos nos divertir na cozinha. Espero que vocês gostem muito e logo a gente vai estar postando mais vídeos também com novas dicas pra vocês. Muito obrigado!